Irmãos, antes de nós irmos para o texto que nós vamos expor, nós precisamos olhar para um período da história de Israel para entender alguns pontos para a nossa meditação, vai facilitar o nosso entendimento. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias, primeiramente, em Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, 2 e 6. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. E não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Vamos ler o verso 6 juntos? Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo. Só o verso... Perdão. Na minha escrita aqui eu apaguei um pedacinho. Nós estamos diante do texto em que Israel recebe uma ordem muito clara. Quando estiverem na terra prometida, e em Deuteronômio que eles ainda não estão, vocês devem instruir por completo destruir por completo todos os povos que estiverem ali. Não é para ter piedade de absolutamente ninguém. E o motivo? Os povos que ali residem adoram outros deuses. Os povos dali sacrificam os seus filhos a outros deuses. Vivem de maneira imoral e idólatra. Por isso Israel deveria ser diferente. Israel, o povo escolhido, separado por Deus, deveria ser santo. E somente do Senhor, de nenhum outro Deus. Portanto, Israel não poderia, então, tolerar a presença de outros povos no meio deles. Tampouco fazer aliança com esses povos, ou usar estes povos como escravos, como servos. Esses povos representam, na antiga aliança, classicamente o pecado. É uma representação clássica do pecado. Israel não poderia tolerar o pecado no seu meio. Então, com o passar do tempo e as gerações, Moisés morre, Josué é levantado por Deus como líder do povo, e sob a liderança de Josué, Israel entra na Terra Prometida. Então nós vemos ao longo de todo o livro de Josué como que isso se desenvolve, como que a conquista da terra é desenvolvida. E então, sobre a liderança de Josué, Israel vence batalhas, ganha terras, destrói inimigos, destrona reis, ganha espaço, divide as terras em suas 12 tribos, se firma como uma nação forte, poderosa, temível. Mas Josué morre. E começa então o período do livro de Juízes. Israel fica sem liderança, unificada, centralizada. No começo, depois da morte de Josué, e o texto vai dizer que depois que Josué morre e os anciãos daquele período, daquela geração, também morrem, por um pouco de tempo, Israel continuou servindo ao Senhor. Eles consultaram ao Senhor como eles deveriam agir. Deus fala com o povo e dirige o povo, mas logo em seguida o povo
se esquece do Senhor. O povo se esquece da ordem que recebeu de Deus lá atrás, conforme nós vemos em Deuteronômio, que é: não tolerem a presença do inimigo junto de vocês. E já no início de Juízes, no capítulo 1, Israel faz totalmente o contrário do que eles deveriam fazer. Israel desobedece à ordem de Deus dado lá em Deuteronômio. E, por favor, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 27 a 34. E eu quero que os irmãos percebam uma frase que se repete ao longo de todo esse trecho. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, com todas as suas respectivas aldeias. Pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naulol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Axibe, nem os de Elba, nem os de Ofeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e os de Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e Aizalon e Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. Os limites dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, desde Sela para cima. Notem, irmãos, qual é a sentença que se repete aqui? Não expulsou. O que eles deveriam fazer? Conforme Deuteronômio nos diz, eles deveriam eliminar. Não era nem para ter como escravo. Esses povos não eram para viver no meio deles. Esse texto nos mostra justamente que as tribos de Israel desobedeceram a Deus. E essa desobediência vai desencadear inúmeras consequências trágicas na vida de Israel. E consequências não apenas militares, mas consequências espirituais gravíssimas. Ao tolerar esses povos em seu meio, Israel está pecando em desobedecer a Deus, pecando em tolerar o pecado em seu meio e pecando por cometer os mesmos pecados daqueles povos. Então, olhando para essa ação de Israel em se comprometer com esses povos, se afetar com o pecado deles, se prostituir em idolatria, porque ao longo dos textos nós vamos ver isso, ao longo de todo o livro de Juízes, os irmãos podem ler, eles se prostituindo com os outros deuses, adorando outros deuses, sacrificando para outros deuses, para os deuses dos amorreus. O texto que nós vamos ler daqui a pouco nos diz que eles sacrificavam para os Balaíns.
Olhando para essa ação de Israel, nós já podemos tirar ao menos uma lição para a nossa vida. Tolerar o pecado pode não parecer ruim no começo, mas gera problemas muito graves ao longo do tempo. Tolerar o pecado em nossa vida pode nos render, inclusive, benefícios no início. Israel se beneficiava com o fato de não eliminar os povos inimigos. Eles estavam usando esses povos como seus escravos. Que benefício, né? Benefício financeiro excelente. Mas era para eles fazerem isso? Era a ordem de Deus? Não. Israel estava, de alguma forma, aproveitando os prazeres que o pecado lhe estava proporcionando. O problema é que não era isso que eles deveriam fazer. Não era essa a ordem de Deus. E a ordem de Deus era para a proteção do próprio povo. Se Deus disse assim, é para eliminar todo mundo, é porque Deus queria alguma coisa. E o principal que ele queria com esse povo era proteger o povo de Israel. Era para o próprio bem de Israel que eles deveriam fazer isso. Mas não fizeram. Porque mais tarde esses mesmos povos serviram de juízo para Israel. Eles seriam um laço que prenderia Israel no pecado. E assim foram ao longo da história. O livro de Juízes nos conta como foi colher essas consequências do pecado de Israel. E então, Juízes, no capítulo 2, que é o texto que nós vamos ler, resume todo esse período, resume todo o período dos Juízes. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 23, e eu peço a atenção sua, porque nós vamos ler, orar e meditar neste texto. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes para os livrarem da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornaram piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse:
porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Daniel, você pode orar? Amém. Então, como nós vimos, irmãos, esse trecho que nós lemos, um pouco grande, resume toda a história que será contada daqui para frente no livro de Juízes. A geração de Josué morre, os anciãos morrem, as pessoas que tinham visto as maravilhas de Deus morrem, uma nova geração cresce, nasce, cresce e se esquece das obras de Deus, conforme o verso 10 deste capítulo. O verbo conhecia, que aparece no verso 10, não significa necessariamente que o povo não sabia de nada sobre o Êxodo, sobre o Mar Vermelho, sobre a travessia do Jordão, sobre a derrubada do Muro de Jericó. Não. Mas ele significa que os atos salvadores de Deus, eles já não eram mais considerados tão preciosos. Não eram mais tão grandiosos aos olhos do povo. Não era assim tão importante mais. A nova geração não aprendeu a honrar os feitos de Deus, nem se alegrar nos feitos de Deus. Essa nova geração se esqueceu da salvação. Essa nova geração se esqueceu da boa notícia que os levou à terra prometida. A nova geração não dava importância ao poder e à bondade de Deus. A nova geração não conhecia o Senhor de modo relacional e pessoal. E qual a consequência disso? Nós vemos a consequência no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E esse versículo, irmãos, é um versículo-chave em todo o livro de Juízes, porque ele se repete 7 vezes em todo o capítulo, em todo o livro. E depois ele ainda culmina e finaliza lá no último versículo de Juízes, dizendo assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, cada um fazia o que bem entendia. E tudo isso era mal perante os olhos do Senhor. Um povo sem liderança, um povo que não reconhece que Deus é a sua liderança, um povo que faz o que bem entende, achando super normal viver da forma com que viviam, sem dar conta do que isso era mal perante o Senhor. Isso, meus irmãos, revela um padrão natural, não apenas de Israel, mas um padrão natural do ser humano, nosso, em desobedecer a Deus, de se esquecer das obras de Deus, de se esquecer da salvação de Deus. Afinal de contas, olhando para o texto, a gente precisa perguntar, mas então o que é este mal perante o Senhor? O que o povo fazia que era considerado mal? Que Deus considerava mal? O povo decidiu imitar os povos. O povo decidiu se esquecer totalmente do Senhor, adorar outros deuses, servir a Baalaíns. O verso 13 vai dizer que eles serviam a Baal e a Astarote. Astarote é nada mais nada menos do que uma estrela. Interessante notar que essa palavra Baal também significa Senhor.
Só que Israel troca o Senhor verdadeiro, o Senhor criador de todas as coisas, aquele que salvou o povo de Israel, por um Senhor falso, por um Senhor menor. Troca o verdadeiro, que não pode ser representado por imagens de escultura, e coloca no lugar um Senhor pequeno e falso, que pode ser tocado, que pode ser visto através de imagens. Deus manda que o povo tenha uma espiritualidade fundamentada apenas nele, mas o povo se esquece. Deus manda que o povo creia nas promessas de Deus, mas o povo sequer dá importância às maravilhosas obras de Deus. Deus manda que o povo tenha uma espiritualidade corajosa, mas o povo fraqueja na fé, nega ao Senhor perante os outros povos, adora e serve falsos deuses. Por isso, irmãos, fazer o que era mal perante o Senhor era tirar Deus do centro da vida de Israel e colocar outras coisas no lugar. E existe um princípio que nós precisamos analisar com muito cuidado aqui. O coração do ser humano, meus irmãos, nunca fica neutro. Ou ele adora o Deus verdadeiro, ou ele substitui por coisas falsas e vãs, menores. O coração humano sempre vai fabricar algum tipo de ídolo e colocar no lugar. Quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós nos esquecemos das obras de Deus, quando nós não nos relacionamos da forma íntima e pessoal com Deus, quando a nossa espiritualidade fica covarde, uma fé covarde, quando nos esquecemos das promessas de Deus, nós certamente colocamos em nosso coração qualquer outra coisa para tentar suprir a nossa alma. Colocamos algo que possa nos satisfazer de alguma forma. Quando deixamos de cultivar um relacionamento sério com o nosso Deus, nós cultivamos relacionamentos sérios com coisas que este mundo pode nos oferecer. E então nós fazemos o que é mal perante o Senhor. Isso revela o que nós mais valorizamos em nossa vida. Isso revela quais são os pecados que nós queremos guardar em secreto para cometê-los assim que possível, desde que ninguém veja, desde que ninguém saiba. Nós ficamos covardes. Nós não lutamos contra o pecado. Nós nos afastamos de Deus e a nossa fé vacila. Nós preenchemos o nosso coração com outras coisas. Por isso eu quero te perguntar, o que é que tem te afastado de Deus? Que ídolo silencioso tem roubado no seu coração o lugar que pertence somente a Deus? Quais são os seus balaíns pessoais? Aprenda a identificá-los. Quais balaíns você tem tolerado em sua vida e muitas vezes até protegido, escondido? O que é que tem te afastado de cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Lembre-se do que Deus já fez por você. Busque a Deus de todo o seu coração. Não apenas lembre-se da obra de Deus apenas por lembrar, uma vez ao mês, quando você vem e toma da mesa do Senhor, mas que seja uma viva esperança que nutre a sua alma, que corrói o seu ego, corrói o seu eu, e deixa apenas Cristo saindo da sua vida. Israel não fez isso. Muito pelo contrário, ele provocou a ira do Senhor. Então Deus os castigou, usando a própria desobediência deles contra eles. Aqueles povos tornaram-se agora um instrumento
de armadilha e de punição para Israel. Caio, preciso de água. Caio. Aqueles povos tomaram tudo que Israel tinha. Israel antes que foram uma nação que cresceu, se desenvolveu, se expandiu rapidamente, conseguiu poder, vitórias, agora está perdendo tudo isso por tolerar o pecado no seu meio. O que nos leva a uma outra reflexão. O mesmo pecado que nos promete prazeres sem fim, o mesmo pecado que promete que a gente vai ser feliz de alguma forma, nos cobra um preço muito alto depois, que nós não podemos pagar. O pecado nos rouba tudo que nós temos. O pecado nos rouba nossas forças, nos rouba as nossas energias. O pecado pode nos roubar a nossa paz. O pecado pode roubar a nossa esperança. O pecado pode fazer com que a gente desista de lutar e simplesmente nos entregue à anarquia da vida. Por isso, o que nós podemos fazer com o nosso pecado? Israel precisava de arrependimento. E todas as vezes que o povo clama por socorro ao Senhor, o Senhor levanta um líder, alguém que poderia livrar Israel das mãos dos povos inimigos. Esses líderes são chamados de juízes. E ao todo nós temos, em todo o livro de Juízes, 14 juízes. Juízes são levantados por Deus para libertar o povo. No entanto, irmãos, são 14 juízes falhos. Eles não conseguem fazer o trabalho completamente. Eles não conseguem trazer uma libertação final e contínua do povo. Depois que o juiz morre, o povo faz o quê? O que é mal perante o Senhor. E não apenas isso, mas esse mal, ele ainda piora. Porque o texto vai nos dizer que a cada geração que nascia, o mal ainda era maior do que da geração passada. No verso 19 nós vemos isso. Israel vivia um ciclo vicioso de se esquecer de Deus, abandonar a Deus, substituir a Deus, sofrer as consequências da ira de Deus, clamar a Deus por socorro, Deus atender ao clamor, levantar um juiz e libertar o povo. O juiz morria, o que acontecia? O ciclo se repetia, e se repetia, e se repetia. Talvez a gente pense que Deus, na verdade Deus, aqui, cá para nós, irmãos, eu acho que Deus deveria ter desistido desse povo. Porque o povinho, né? Eu acho que o povo deveria ter cansado, Deus deveria ter cansado desse povo aqui. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre vivendo nesse ciclo vicioso de pecar, sofrer, se arrepender, pecar, sofrer, se arrepender. Sinceramente, dá uma canseira de ler alguns trechos de Juízes, porque você pensa assim, caramba, mas vocês estão de novo, mas não aprenderam, acabaram de sofrer, viram um monte morrendo agora há pouco, então de novo aí. Dá uma vontade de dizer para Deus, Deus, mas por que o Senhor não destruiu ali, né? Era mais fácil, mandar todo mundo para o inferno, acabou todo o sofrimento, acabou toda a rebeldia aí, né? Vamos escolher outro povo.
Às vezes também é inevitável pensar assim, se eu fosse Deus, né? Mas ainda bem que eu não sou Deus, senão todo mundo ia para o inferno. Mas pelo menos o problema estava resolvido. É importante, meus irmãos, notar nisso tudo que Deus é um Deus de misericórdia. Deus não deixa o seu povo sem resposta, mesmo que seja um povo extremamente pecador. Deus responde a esse povo. Deus não permite que o seu povo seja inteiramente destruído. Deus não permite que o seu povo não o busque e não se arrependa. Deus tem misericórdia desse povo. Deus liberta esse povo. Nenhum mal que esse povo possa realizar é superior à misericórdia de Deus. Nenhuma atrocidade, por pior que fosse, era maior do que a graça que Deus usava com o seu povo. Nenhum pecado é maior que a graça de Deus. Nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus. Nenhum pecado, meus irmãos, é maior do que o amor de Deus. Deus fez uma aliança eterna com o seu povo. Deus não desiste do seu povo. É uma aliança eterna. E talvez você tenha dificuldade de crer nisso, ou de enxergar o quão profundo é essa verdade. Talvez você se vê em meio ao pecado e não consegue largar. Vira e mexe caindo no mesmo pecado. É muito bom ler Juízes e você ficar julgando o povo de Israel. Agora, julgar a si próprio, aí, né? Um pouquinho complicado já. Só que da mesma forma com que Israel agia, nós agimos. Nós também desobedecemos a Deus, nos afastamos de Deus, colocamos outras coisas, ídolos visíveis e invisíveis no lugar de Deus. Talvez você esteja preso a algum pecado, escravo de algum pecado, viciado em algum pecado. Não tenha forças para lutar contra ele. Talvez você venha lutando, cometendo pecados que há anos vem tentando parar e não consegue. Vira e mexe, você está nesse pecado. Pode ser que você esteja vivendo uma vida completamente imoral, anos a fio. Pode ser que você esteja fazendo o que é mal perante o Senhor. Talvez você não esteja sendo amável. Talvez você não esteja sendo bondoso. Não é fiel. Não é manso. Não tem domínio próprio. Seus comportamentos não demonstram a salvação em Cristo. Diariamente sua carne é mais alimentada que o seu espírito. Você cede facilmente aos desejos da sua carne. Tem se alimentado de imoralidade sexual, de impureza, de libertinagem, de idolatria, feito inimizades, causado rixas, ciúmes, ira, discórdia, inveja, divisão. Isso tudo é deixar Deus de lado e servir a diversos balaíns. Isso tudo é fazer o que é mal perante o Senhor. A lista de pecados que nós cometemos é incontável. E todos nos afastam de Deus. Todos nos afastam de viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Pois bem, meus irmãos, se esse é o seu caso, nem tudo está perdido. Há esperança para o perdido, há esperança até para o incrédulo, há esperança para o cristão que está fraco, há esperança para todo o povo de Deus. Deus não nos condena mais, porque Cristo já levou toda a condenação. Deus já resolveu o problema do pecado. Deus já puniu o seu pecado.
Deus já demonstrou misericórdia sobre a sua vida. Deus já derramou graça sobre o seu povo. Deus já derramou o seu amor. Deus já derramou arrependimento em seu coração. Deus já levantou o nosso libertador, irmãos. Deus já levantou o nosso supremo juiz. Já levantou aquele que pode nos libertar de uma vez por todas o nosso coração das amarras do pecado que tenazmente nos assedia. Deus levantou Cristo naquela cruz. Passou por ele toda a sua ira. Passou sobre Jesus toda a nossa culpa. Levantou Jesus para ser o nosso libertador, o nosso supremo juiz, o nosso supremo Senhor. Então, a que temeremos? Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ira passou por Cristo. Agora nós pecamos, mas não recebemos a punição. Nós recebemos disciplina, porque Deus disciplina os seus filhos. Agora nós pecamos, mas nós podemos correr para Cristo em arrependimento. Porque Ele já recebeu a punição que era nossa. Por isso, meus irmãos, não fuja de Deus por causa do seu pecado. Corra para Ele ao invés disso. Esconda-se nele, refugie-se nele, porque é somente nele que você vai encontrar graça, nele que você vai encontrar misericórdia, graça que é abundante para a nossa vida. Deus concede graça ao seu povo, uma graça sem fim, uma misericórdia sem fim, uma justiça sem fim, porque onde abundou o pecado, meus irmãos, superabundou a graça. Com isso eu quero concluir que assim como Israel desobedeceu à ordem de Deus em eliminar os povos em seu meio, tolerou o pecado deles, nós também desobedecemos a Deus todas as vezes em que toleramos o pecado em nossa vida, todas as vezes em que convivemos com ele à nossa volta. Tolerar o pecado em nossa vida fará com que ele nos assedie todos os dias. E quanto menos nós esperarmos, ele vai querer nos destruir. Por isso, pense, reflita sobre essa pergunta que eu vou fazer. Quais são os pecados que você tem tolerado em sua vida? Você tem lutado contra o pecado ou você tem deixado simplesmente ele te seduzir, te envolver e te derrubar? Um teólogo chamado John Owen dizia: mate o pecado, ou o pecado matará você. Não existe neutralidade na vida cristã. Lute contra o pecado. A maior característica de um cristão verdadeiro é a luta contra o pecado. Lute contra o pecado. Lute para ser santo. Faça o que Israel não fez. Lute. Não se acomode com o pecado à sua porta. Creia em Cristo. Lute por Cristo. Lute pela glória de Cristo. Ame a Cristo de todo o seu coração. E lembre-se sempre que nós não somos tentados além das nossas forças. Deus sempre, sempre, irmãos, nos dá o escape. Lembre-se do que Cristo fez por nós. Lembre-se que Ele se entregou por nós. Entregou sua própria vida em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos correr para Ele em todo momento. O único lugar seguro para um pecador não é longe de Deus,
é escondido em Deus. Você pode baixar sua cabeça? Pense sobre essas perguntas que foram feitas. Quais são os pecados que você tem tolerado em sua vida? Você tem lutado contra eles? Você tem lutado pela glória de Cristo? Você tem amado ao Senhor de todo o teu coração? As quedas irão acontecer. Os pecados serão cometidos. Mas o único lugar onde você pode se esconder é no próprio Deus. É na obra de Cristo. É na justiça de Cristo. Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça ajuda. Peça ao Senhor que Ele te livre das amarras do pecado.